Olá, vamos agora iniciar o estudo do artigo 4º do Código de Processo Penal e, na verdade, iniciaremos a chamada persecutio criminis ou persecução penal, que são as atividades desenvolvidas por vários órgãos do Estado com o propósito de, ao final, o Estado poder realizar o seu ius puniendi, o seu direito de punir. Então, nós temos atividades de investigação pré-processuais, nós temos atividades de postulação para o início da ação penal e temos a ação penal propriamente dita, se desenvolvendo através de um processo. Essa primeira fase da persecução penal, que tem início com os esclarecimentos do artigo 4º, ela é uma atribuição, via de regra, da Polícia Judiciária, ou seja, da Polícia Civil dos Estados do Distrito Federal e da Polícia Federal. Embora o parágrafo único do artigo 4º, ele não proíba que outras autoridades administrativas também realizem, na esfera de suas atribuições, a apuração de infrações penais. Então vamos ver. De acordo com o caput, a Polícia Judiciária é realizada em todo o território, de acordo com a circunscrição das autoridades policiais, com a finalidade de apurar autoria e materialidade das infrações penais. Então, aqui nós excluímos as infrações penais militares, aquelas que estão previstas no Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 1969. Lá, a apuração será realizada sob o comando do Código de Processo Penal Militar. Nós estamos tratando aqui, via de regra, das infrações penais comuns. Então, a quem compete, de quem é a atribuição de investigar infrações penais comuns? Da Polícia Civil, no âmbito dos Estados do Distrito Federal, e da Polícia Federal, no âmbito da União. Bom, apurar autoria e materialidade. O que significa isso? Nada mais, nada menos do que deixar puro, deixar cristalino, deixar demonstrado se realmente houve uma infração penal, demonstrando a sua materialidade, a sua existência, e também quem foi o seu autor, coautor, partícipe. Além disso, nós também temos a necessidade de demonstrar as circunstâncias em que essa infração penal aconteceu. Pois bem, esse artigo 4º, para que ele tenha uma melhor compreensão, ele deve ter também sua combinação com o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal e também com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830. A Lei 12.830, que é do ano de 2013, ela estabelece os critérios de investigação pelo delegado de polícia. O artigo 144, parágrafo 4º, diz que as polícias civis nos estados do Distrito Federal serão dirigidas por delegados de polícia de carreira. Portanto, a autoridade policial mencionada no artigo 4º caput do Código de Processo Penal, em combinação com esses dispositivos da Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 4º, e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013, demonstram com muita tranquilidade que a autoridade policial responsável pela apuração das infrações penais comuns, seja por meio do inquérito policial, seja por meio do termo circunstanciado ou outro procedimento, é o delegado de polícia. Quando o parágrafo único do artigo 4º diz que não estão excluídas as autoridades administrativas, a gente poderia exemplificar aqui com o fruto do trabalho das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. O objetivo de uma CPI, ao apurar um determinado fato, é de cuidar do afastamento do prefeito, do governador ou do presidente da República. Por isso, as CPIs são realizadas pelos órgãos legislativos, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa Estadual ou Congresso Nacional. Obviamente, se dentre os fatos de natureza política ou de responsabilidade que vierem a ser apurados por essa CPI, também se encontrar fatos delituosos
cuja apuração demanda participação do Poder Judiciário. Então, nada mais justo de que essas informações também possam servir de base para o oferecimento de uma eventual denúncia. Por isso, o parágrafo único do artigo 4º pode ser exemplificado com resultados de CPI, com o resultado de processos tributários no âmbito interno, no âmbito administrativo, e qualquer outro procedimento previsto em lei, mas que não seja a autoridade policial a realizá-lo, e ao final desse procedimento se possa perceber a demonstração de alguma infração penal comum. Bom, o procedimento investigatório usual e mais completo realizado pela Polícia Judiciária recebe o nome de inquérito policial. Já um procedimento mais simples, também com o objetivo de apurar infrações penais, porém as chamadas infrações de menor potencial ofensivo, previstas no artigo 61 da Lei 9.099 de 95, é o termo circunstanciado. Então, a Polícia Civil ou a Polícia Federal podem lançar mão para a apuração das condutas criminais, do inquérito policial, para as infrações mais graves, ou do termo circunstanciado, para as infrações chamadas de menor potencial ofensivo, que, segundo o artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, são as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos. Algo importante quanto ao início da persecução penal, da atividade investigatória propriamente dita. Para que aconteça esse início, para que o Estado possa atuar, existe uma provocação, que é o chamado conhecimento da notícia crime. Então, para que essa notícia ela se torne uma notícia investigada, é óbvio que ela precisa inicialmente chegar ao conhecimento do delegado de polícia. E a doutrina costuma distinguir a notícia crime com relação à sua cognição, ao seu conhecimento, como notícia crime de cognição direta ou imediata, notícia crime de cognição indireta ou mediata e notícia crime de cognição coercitiva. Nós podemos simplificar da seguinte maneira: se entre o protagonista do fato delituoso e o delegado de polícia não houver nenhum intermediário, salvo dos próprios campos policiais, nós estaremos diante de uma notícia de cognição direta ou imediata, cujo exemplo é o próprio registro da ocorrência policial, o boletim de ocorrência. Se entre este protagonista da notícia crime e o delegado houver um intermediário fora dos campos policiais, por exemplo, a notícia for levada inicialmente para um membro do Ministério Público, para um juiz de direito, e aí houver uma requisição para que o delegado investigue o caso, nós teremos uma notícia de cognição, de conhecimento indireto. E a notícia de cognição coercitiva, ela é caracterizada pela prisão em flagrante. São denominações doutrinárias, que na prática não têm maior relevância. Outro ponto importante: com o recebimento dessa notícia, é preciso que o delegado de polícia, a autoridade policial, ele faça uma verificação e, a partir daí, tome algumas providências. As mais comuns serão as seguintes: imaginemos que a notícia levada ao conhecimento do delegado de polícia de fato constitua um fato criminoso, porém já foi alcançado por uma causa extintiva da punibilidade, prescrição, decadência, morte do agente. Ou ainda que ela seja de um fato atípico. Quem noticiou imaginou que se tratasse de um delito, porém, quando se verificou, não era fato típico. Estes são exemplos em que o delegado determinará tão somente o arquivamento da notícia crime,
ou seja, não haverá nenhuma investigação, nenhum procedimento para apurar autoria e materialidade. Uma segunda hipótese é que a notícia, de fato, ela constitua um delito, mas que esse delito se enquadre nas chamadas infrações de menor potencial ofensivo, como dito agora há pouco, as contravenções penais ou crimes com pena máxima não superior a 2 anos. O procedimento a ser tomado pelo delegado, se não for o caso de arquivamento, vai ser tão somente a lavratura de um termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado seria uma espécie de substituto do inquérito policial. Seria um procedimento bem mais prático, mais simples, mais célere. A terceira hipótese, ou o terceiro caso, seria de uma infração noticiada com pena superior a 2 anos, que o fato não tivesse sido alcançado por nenhuma causa extintiva de punibilidade e, portanto, haveria necessidade de uma investigação. O delegado, estando dentro de sua circunscrição, sendo atribuição dele aquela apuração, ele tomará a providência de instaurar, dar início a um inquérito policial. Então, dentre essas 3 hipóteses, a hipótese que passa a ser tratada doravante pelo Código de Processo Penal, a partir do artigo 5º, é a hipótese de abertura, de instauração do inquérito policial. Vejamos, para encerrar a análise do artigo 4º e do artigo 5º, o que seria o inquérito policial, como ele se inicia, qual é o seu término, os prazos para a sua conclusão e o que acontece dentro de um inquérito policial. Pois bem, de acordo com o artigo 5º, incisos 1º e 2º, o inquérito terá início de ofício, ou seja, o delegado vai elaborar uma portaria de abertura do inquérito policial, ou, eventualmente, esse inquérito será iniciado pelo próprio auto de prisão em flagrante, nos casos de notícia coercitiva, mas também poderá ser iniciado mediante requisição, mediante representação ou mediante requerimento. A partir deste início, existe um prazo que está estabelecido de forma comum no artigo 10 do Código de Processo Penal. Vejam, este é o prazo comum. Nós temos em legislação extravagante outros prazos. E por aqui vamos ficar apenas com o prazo do artigo 10, de que o inquérito deve terminar em 10 dias se o investigado estiver preso, ou em 30 dias se o investigado estiver solto, podendo, nessa segunda hipótese de investigado solto, o delegado de polícia solicitar dilação de prazo, caso não tenha conseguido concluir as investigações dentro do prazo determinado. Como é que se contam estes prazos? Bom, a doutrina majoritária estabelece que a contagem, no caso de investigado preso, deve obedecer à contagem do direito material, qual seja aquela onde nós incluímos o dia do começo e excluímos o dia do final. Já no prazo de investigado solto, pode-se observar a contagem formal, a contagem do direito processual, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento e, obviamente, podendo o prazo ser prorrogado caso caia o último dia em dia não útil. Bom, o que acontece no bojo do inquérito policial? São as investigações, e essas investigações ou diligências serão tratadas no nosso próximo vídeo. Até lá!